Muito obrigado, Andrew Amora. Muito obrigado ao Departamento do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade de Caxias do Sul. É uma alegria imensa estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente. É a primeira vez que eu falo com uma instituição, com o público no Rio Grande do Sul. Então, eu que sou natural, nascido em Minas, depois mudei para o Acre, então sou meio um mineiro acriano, e depois vim parar aqui nos Estados Unidos, onde atualmente sou professor, como o Andrew me apresentou, na Universidade de Marquette, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. E minha área eu trabalho com a área de bioética, então, assim, muito ligado à área da saúde. Fiquei feliz em ver que meu colega aqui na mesa também tem formação, é médico, então me deixa um pouco mais aliviado, porque falar para os filósofos é como dizia o Kierkegaard, né? Eu vou com temor e tremor, né, para falar para os filósofos, então um pouco de cuidado. E nesse sentido, como pensando no público que estaria aqui, e na fala sobre que é o título Bioética e Saúde Global a partir dos vulneráveis, eu vou trabalhar um pouco o que eu considero, o que eu tenho trabalhado, a hermenêutica, uma fundamentação hermenêutica e metodológica para que os vulneráveis, as pessoas oprimidas, façam parte da discussão em bioética e saúde pública, e uma parte ativa de inclusão, de poder de decisão, de tudo, que as decisões e a ação não fique algo feito somente pela cabeça, por um grupo de especialistas, mas que seja expandido. Então, minha intenção aqui nessa fala é de mostrar, do ponto de vista hermenêutico e filosófico, que as pessoas vulneráveis, usei esse termo no título, mas na verdade expando esse termo, porque vulnerabilidade é um conceito complexo, mas eu estou falando especificamente das pessoas que estão na base da sociedade, os pobres, os oprimidos, os marginalizados. Essas pessoas têm algo para contribuir no debate, tem algo para contribuir na formação, na discussão ética e na ação e implementação de política de saúde no contexto onde eles estão. Dessa maneira, a minha fala ela vai tentar responder a seguinte pergunta. Eu vou falar agora e eu volto nela no final, ver se eu conseguir responder. É possível falar de uma contribuição dos pobres, oprimidos e vulneráveis na promoção e atenção à saúde pública global? Então, essa é a pergunta que eu pretendo responder de um ponto de vista bioético, filosófico, se é possível que os pobres, os oprimidos, todos aqueles que são socialmente vulneráveis, oferecer uma contribuição para o desenvolvimento de políticas de atenção e promoção de saúde pública global. Eles têm algo para contribuir ou simplesmente são objetos de receber algo que a sociedade oferece para eles em termos de saúde? Para responder essa pergunta, minha fala vai ter 4 pontos, né? O quarto ponto é a conclusão, mas o primeiro ponto eu vou tentar mostrar essa hermenêutica da formação do conhecimento para justificar o conhecimento que os pobres, os vulneráveis, têm para oferecer. E eu vou fazer isso com diálogo com alguns autores que eu vou estar citando ao longo da fala. Segundo ponto, vou mostrar uma antropologia do sofrimento que mostra os pobres, os oprimidos como especialistas nessa antropologia do sofrimento, e eu vou oferecer essa perspectiva a partir do pensamento da filósofa francesa Simone Weil. E por fim, o terceiro ponto, eu vou mostrar a questão da contribuição nesse diálogo que a teologia da libertação oferece para nós, juntamente com o ensino social da Igreja Católica e a chamada opção preferencial pelos pobres. E por fim, eu concluo ver se com esse caminho eu consegui responder a pergunta que eu mesmo apresentei de forma retórica. Então vamos lá. Antes de eu passar ao primeiro ponto, apenas um esclarecimento de conceitos, né? O título, Bioética e Saúde Global.
Falando um pouco o contexto de que alguns falam de bioética global. Eu não vou entrar muito nessa discussão, porque não temos tempo, mas o que eu estou pensando aqui com bioética global, uma reflexão e uma ação do ponto de vista ético na saúde que tenha significado em todo o planeta, sobretudo considerando o nosso contexto globalizado e que agora, com a pandemia do coronavírus e da Covid-19, isso ficou muito claro, essa interconexão da questão da saúde. E o que seria saúde global? É um conceito que no Brasil ainda está gatinhando, porque o Brasil tem uma participação muito pequena em ações de saúde que vão além das bordas do país. Então, e aqui nos Estados Unidos é muito forte, porque a presença dos Estados Unidos, de forma direta, indireta, por meio do setor privado, terceiro setor e também pelo setor público em outros países, é muito grande, e a presença de outras pessoas aqui é muito grande. Saúde global seria essa área de estudos e atenção à saúde que considera outros países, outras regiões e relações que vão além das fronteiras e das bordas nacionais. Né? Só um pouco um esclarecimento desses dois conceitos, né? Bioética global e saúde global, que permeia a minha fala. Indo para o ponto 1, responder minha pergunta. Se os pobres têm algo para contribuir, então, quando a gente pensa isso, eu vou aqui junto com o filósofo brasileiro e o desenvolvimento dele do conhecimento, o Henrique de Lima Vaz. O Henrique de Lima Vaz, ele desenvolve uma antropologia da formação humana, do encontro do espírito transcendente até a formação do conceito, que é muito complexa, mas ao mesmo tempo muito rica. E ele, nessa antropologia, que ele fala do espírito transcendental, e aqui espírito entenda como no sentido platônico, filosófico, o espírito do conhecimento, né, o intelectual, ou que os gregos chamam o nous, o conhecimento noético, né, esse antropologia, a formação do conceito nesse movimento do espírito, que o Lima Vaz vai desenvolver, que na verdade mostra a junção do mundo ocidental, que é justamente esse encontro entre a filosofia grega, né, matriz platônica e aristotélica, juntamente com o conhecimento helenístico que vem da tradição judaico-cristã e que dá uma luz a um conhecimento. O Lima Vaz, na questão da formação do conhecimento, ele vai dividir em 3 movimentos, que ele chama experiência, uma experiência que 3 movimentos que leva ao que ele chama de pré-compreensão, a compreensão filosófica e a compreensão, pré-compreensão é a primeira parte, compreensão explicativa e compreensão filosófica ou transcendental. A pré-compreensão é a parte empírica, é a compreensão da realidade, que inclui a história, a experiência que nós temos, que as pessoas têm, e que é o que vivemos. É a compreensão no sentido mais bruto da coisa, assim, de não estar ainda burilado do ponto de vista filosófico ou acadêmico. É a experiência do dia a dia que todos têm, a própria história pessoal, a cultura onde é que você está inserido, que providencia essa forma de conhecimento que ele chama de pré-compreensão. Acho que esse termo é questionável, mas é um termo que ele usa, não vou entrar aqui na discussão, mas que leva material para a segunda compreensão, que ele chama compreensão explicativa, que é a compreensão das ciências naturais. Tem um objeto que vem do mundo empírico e que ciências naturais tenta entender de maneira a destrinchar, e que isso, quando você avança, é o que ele chama a terceira compreensão, que é a compreensão filosófica, onde pelo movimento do espírito, né, o movimento do espírito transcendental, a gente desenvolve o conceito. E aí vem toda a reflexão onde tem o conceito que faz parte da existência humana. Nesse sentido, baseado nessa muito pequena e simples explicação filosófica do Lima Vaz, quando nós vemos a experiência dos pobres, os pobres provêm
um tipo de conhecimento que é a partir da própria experiência deles que ressignifica o que eles estão vivendo. Então, a experiência dos pobres, ou dos vulneráveis, dos oprimidos, oferece uma perspectiva hermenêutica, como diria o Paul Ricoeur, aplicando a textos, né? Você lê o texto, e o texto tem uma carga semântica de significados, ou uma reserva de significados, e quando o leitor encontra com o texto, ele pode ressignificar aquilo considerando o contexto onde vive, né? A experiência do pobre faz isso com sua própria experiência, desenvolvendo a sua própria narrativa daquilo que vive. Isso gera um conhecimento. Isso é um movimento de transcendência, do espírito transcendental em vista de um conhecimento. Não é sistemático, não é dentro dos padrões filosóficos que a gente costuma e que aprende na faculdade de filosofia, não é sistemático no sentido acadêmico ou científico também, mas é uma narrativa que ressignifica a própria experiência que ele vive. Vivendo uma experiência de opressão, isso gera um movimento também ético, e uma própria ética, que seria uma ética da libertação. Por quê? Uma vez que é oprimido, essas experiências, as narrativas, é justamente para mover as pessoas que vivem opressão uma situação que possa aliviar essa opressão e mesmo sair dessa opressão. Assim, a experiência de sofrimento que o pobre tem, e que eu vou explicar o que seria essa experiência já quando eu entro no parte da Simone Weil, é uma experiência que ressignifica a realidade. E aquilo que o teólogo americano, negro-americano, James Cone, ele fala da Black Experience. Aqueles que tiveram a experiência negra, eles geram uma forma de conhecimento e leitura da realidade que está fora dessa experiência não consegue ver ou não consegue entender. Então, nesse sentido, ele falando de um grupo específico que tem sido oprimido sistematicamente na história, gera essa Black Experience que leva a esse conhecimento que, se você não está inserido, é difícil de ver e de compreender. A experiência dos pobres, a experiência dos oprimidos, dentro de suas realidades e contextos, gera algo similar e que mostra que é próprio do movimento de transcendência, do espírito transcendental, como diz o Lima Vaz. Nesse sentido, a Black Experience, como a experiência do pobre, gera um ethos que é um conhecimento que fundamenta uma ação ética prática. E aqui sem fazer juiz de valor sobre essa prática, mas simplesmente que a prática vai ser uma prática, se o pobre é oprimido, sua prática vai ser de aliviar ou sair dessa opressão. Uns vão organizar, fazer em comunidade, outros individualmente, não é a questão no momento mais claro, mas é um movimento de querer sair da opressão. E aqui eu entro para o segundo ponto, que é o que eu chamo de antropologia do sofrimento, onde eu dialogo aqui para fundamentar isso com a filósofa francesa Simone Weil. Simone Weil, ela tem um conceito que me tirou várias noites de sono para tentar compreender, lendo esse conceito, que é o conceito de malheur. É uma palavra francesa que difícil tradução, ela mesma fala nos textos dela que é uma palavra muito única na língua francesa, e que no Brasil, se você lê os textos traduzidos para o português, alguns autores vão traduzir por desgraça, fazendo uma relação, porque malé seria a ausência da graça, né, um sofrimento, então desgraça talvez seria desgraça nesse sentido de ausência da graça, mas é uma compreensão, uma tradução muito limitada. Nesse sentido, vou usar a palavra francesa malheur. A Simone Weil, ela vai dizer que a malheur é a maior experiência que ocorre na existência humana, pois destrói o ser humano. Em que seu eu, é totalmente esvaziado e totalmente aniquilado, e que a única salvação seria a graça. A experiência da malheur não é simplesmente um sofrimento
seja físico, ou mental, ou emocional, mas inclui tudo isso. Inclui o aspecto físico, mental, social, porque atinge todas as áreas da existência humana, tudo. E que te joga no lodo da existência. E que ela diz que, na maneira que ela é muito, tem uma linguagem mística muito forte nos textos, ela vai dizer que a experiência da Malher é aquela experiência do Cristo abandonado na cruz, gritando: Pai, por que me abandonastes? E que você... E para aí. Não vai além. Somente a graça que pode resgatar. Só que ela, como uma boa filósofa que era, ela vai fazer uma sistematização dessa reflexão sobre o que seria Malher, e minha interpretação, eu vejo que ela acaba categorizando duas maneiras de Malher, dois meios de Malher. Um que seria Malher acidental e outro que seria Malher essencial, parte do ser ou da essência do próprio ser humano. E que a Malher acidental, e aqui a palavra acidental, os filósofos entendem o que eu quero dizer, porque vem na questão da reflexão da diferença acidente e substância. E a Simone Weil é muito baseada na filosofia platônica. Acidental porque é algo que você pode lutar contra, que tem uma causa. Enquanto a Malher essencial é parte do ser humano, e quando você é tocada por ela, somente a graça pode te libertar. E o sofrimento que a pessoa vive na experiência de Malher, que afeta toda a existência humana, desde o sofrimento de causa social, emocional e etc., somente a graça pode libertar. Contudo, o Malher acidental, aquelas que têm causas identificadas como a opressão social, a pobreza, essas você pode lutar contra, para que não exista. E nesse sentido, que ela fala no contexto dela, tem o que ela chama de malheureux, né, que seria o desaventurado, o que sofre a Malher. Há uma parte acidental da Malher, que seria causada por estruturas sociais, pela opressão. No contexto dela, ela está falando no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, a violência que isso gerou, causa esse Malher, que tem um fator social identificável e que pode ser lutar contra. Nesse sentido, a nossa ação seria para lutar contra as forças que causa Malher acidental, e deixar-se esvaziar o próprio eu pela Malher essencial, vivendo o sofrimento na esperança de que a graça possa nos resgatar. Nesse sentido, ela compara, né, a cruz de Cristo e o sofrimento de Cristo com a justiça, a República de Platão, em que, quando a justiça veio ao mundo, nós não reconhecemos, a oprimimos e a matamos, e excluímos. E Cristo, na cruz, é justamente essa experiência da justiça, no ápice da Malher, abandonado por Deus e pela graça que ele experiencia. O fato dele viver essa experiência, há um conhecimento que gera no próprio espírito transcendental que o Weiss fala. É um conhecimento noético. O pobre, quando faz essa experiência, isso gera um conhecimento. E não é uma experiência de sofrimento ou de Malher que a pessoa simplesmente, eu quero ter. Não, simplesmente acontece onde você está. O fato de você viver essa experiência, para Simone Weil,
experiência de Molé o torna especialista no ser humano. E aí que vem a antropologia do sofrimento dela. Você passa a conhecer o sofrimento e as próprias necessidades do ser humano. É nesse sentido que a Simone Weil, ela não fala muito em direitos humanos, mas ela fala-se em deveres humanos. Quando a gente conhece o ser humano, qual é o nosso dever para com o próprio ser humano, para que ele possa se desenvolver e crescer. Os deveres que possam saciar a própria necessidade humana de crescimento. Isso cria uma obrigação de ação. O Malechus, o desaventurado, e aqui eu passo para o meu terceiro ponto, ele, na teologia da libertação, e aí vários autores, teólogos, fazem essa relação, comparação com Simone Weil, é o pobre, é o oprimido, que o ensino social católico vai apresentar como opção pelos pobres, como um princípio que te leva ao encontro deles na realidade onde ele está. E essa realidade, onde o pobre vive e tem a sua experiência, e onde relê a realidade e, ao mesmo tempo, cria uma narrativa da sua própria experiência, do próprio mundo que vive, que eu chamei anteriormente da perspectiva hermenêutica do pobre, é o que o Leonardo Boff chama de locus teológico, lugar de fazer teologia, o lugar de fazer o conhecimento, nessa interação com eles. E assim, ir ao encontro dos pobres não é simplesmente um encontro para ouvi-los ou para uma ação social em que eu faço algo para eles. Isso na saúde global, eu vou mostrar já, no último ponto, acontece muito. Mas é uma ação, em primeiro lugar, de encontro entre dois espíritos transcendentais, com duas experiências diferentes, mas que ambos têm um conhecimento para oferecer na construção de algo. E aqui esse algo que eu estou falando é a construção da saúde global. O ir ao encontro do pobre é um ir para ouvi-lo e aprender dele. Então é um movimento que, para nós que estudou um pouco mais, ou mesmo que fala da filosofia, da academia, é muito difícil pensar, eu tenho algo para aprender de uma pessoa pobre, que está sofrendo e que nunca teve acesso, teve o privilégio que eu, Alexandre, tive de acessar a educação como eu acessei. Essa é uma visão muito, a meu ver, arrogante, simplista. Eles não têm o conhecimento que eu tenho, mas eles têm um conhecimento que eles têm, que muitas vezes e eu também não tenho. E aí, ir ao encontro é reconhecer tudo que eu falei antes, que eles também vivem a experiência do movimento, do espírito transcendental que leva a um conhecimento, da pré-compreensão à compreensão filosófica, do jeito deles, não sistemático, não organizado, mas que está numa narrativa, e que essa narrativa faz sentido, pois mostra a perspectiva que eles veem o mundo e o problema. Ao mesmo tempo que eu vou ao encontro, eu trago comigo um conhecimento técnico da área que eu estudei, que contribui para esse diálogo. E isso gera um movimento. Assim, eu vou para a conclusão, o quarto ponto e a conclusão. Isso gera um processo que eu chamo de aprendizado mutual, onde os dois encontram pessoas de diferentes realidades, mas no movimento de ao encontro da realidade dos pobres e oprimidos, gera um conhecimento a partir desse encontro de aprendizado mútuo.
filósofo, o acadêmico, o médico, o cientista, seja lá quem for, aprende do pobre, porque ele tem algo para oferecer, e eles aprendem desse especialista que também tem algo para oferecer. Assim, a pergunta que eu fiz inicialmente, é possível falar de uma contribuição dos pobres, oprimidos ou vulneráveis na promoção e atenção à saúde pública global? Que é uma questão ética e bioética muito importante. E minha resposta, de maneira muito simples, é sim, é possível. É possível porque eles têm uma experiência que nós, do ponto da nossa realidade, não temos, ou da nossa academia, não conseguimos ver só com os estudos. E aqui eu dou um exemplo para mostrar isso claro. No ano passado, eu fiz um trabalho tenho um trabalho na comunidade, eu fiz em Uganda, na África. E lá aconteceu um fato muito interessante e triste, na verdade. Uma missionária do estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, quando terminou o ensino fundamental, foi com sua igreja para fazer uma missão na África, lá em Uganda, e ela se sentiu tocada, que viu muita criança pobre, que queria ajudar os pobres, as crianças. A partir dessa, ela voltou para casa, fez uma campanha de arrecadação de fundos e voltou para lá, né? Tinha 18, 19 anos e criou uma instituição, sem nenhum conhecimento técnico da área da saúde, criou um orfanato, uma clínica para cuidar de crianças, e sem nenhum conhecimento técnico. E, longa história, forma curta, o resultado disso fez com que o trabalho dela levasse a óbito mais de 100 crianças, e no espaço de 3 anos. Ela simplesmente ignorou todas as vozes local. Médico africano, ugandês, todos esses, para ela, não sabiam, não tinha nada que oferecer. Os pobres lá não tinham nada que oferecer. Ela conhecia a realidade deles mais do que eles. Ela vinha do primeiro mundo, tinha tudo para oferecer. Mesmo sendo uma menina que estudou apenas o ensino médio, ela se achava mais conhecedora de saúde que os próprios pessoas formadas na África, em Uganda. E começou a tratar crianças com desnutrição, e que levou à morte de um pouco mais de 100 pessoas no espaço de 100 crianças de 3 anos. Do ponto de vista da comunidade africana, ugandesa, na cidade de Jinja, às margens do Lago Victoria, tem toda uma questão colonial de achar também que o que vem de fora é melhor do que está em casa. Né? A gente tem essa realidade no Brasil também. Só porque veio de um país desenvolvido, porque é melhor do que a gente. Tem uma contribuição, mas a gente tem a nossa contribuição também. Mas tem essa história colonial que eu tenho lido muito agora, os filósofos africanos e caribenhos que tratam essas ideias, que faz essa questão de se achar que o que vem do primeiro mundo sabe mais do que a gente. Final da história, gerou essa morte. Concluindo, o processo que eu descrevi, primeiro, mostra que os pobres têm uma contribuição para oferecer, tem algo que é tão importante quanto o conhecimento técnico que eu poderia oferecer. E que qualquer ação na saúde global em que eu vou em outra região para promover saúde, para promover atenção à saúde, tem que ser um movimento que parte de baixo, desse encontro, onde construímos juntos um caminho de ação de promoção da saúde. Esse processo começa com o que eu chamei de aprendizado mutual. Se eu sou médico, se eu sou filósofo, se eu sou especialista em saúde pública, bioética, eu tenho esse conhecimento técnico. Talvez certas pessoas não tenham. Mas se eu vou numa realidade diferente, aquela realidade, os que vivem lá têm um conhecimento e veem a realidade e leem a realidade que eu não consigo ver como eles.
é o que James Cone chama de Black Experience, a experiência dos pobres. E que a promoção da saúde global, ela vai acontecer de forma efetiva e dentro da diversidade de cada cultura e de cada nação, se tem essa colaboração entre o que eu tenho para oferecer, se deixe desafiar e aprender com o que os pobres e os oprimidos tenham que oferecer também, e assim se caminha junto. Essa foi a minha explicação e minha fala para complicar um pouco mais e a gente discutir daqui a pouco. Muito obrigado e é isso.